Seu Carlos, a gente vai tratar dessa Superliga aí fracassada, Superliga que tentaram fazer aí com esses chamados 12 clubes super poderosos do mundo. Vamos falar dos primeiros jogos da Champions League. Vamos falar também dos estaduais. Teve muito estadual aí acalorado, pós-jogo. Mas primeiro, a vinheta delícia. Nós vamos dar aquele recadinho antes de tratar dos assuntos do futebol sobre o nosso parceiro aí, que é o InovaPay. O InovaPay é uma plataforma moderna que permite você fazer suas movimentações financeiras sem depender de um banco. Esse sistema veio facilitar o crescimento do seu negócio. Com o InovaPay PJ, você faz todas as movimentações financeiras de sua empresa com total transparência e rapidez. A conta PJ é simples, prática e fácil. Galera, entre aí no site inovapay.com.br e também siga a empresa no Instagram, no InovaPay. Parceria muito boa, Carlos Alberto já é um cliente, eu também estou tomando essas providências, nosso diretor Matheus também, que ele é rico, tem muito dinheiro. Falando agora do futebol, Carlinhos, vamos começar aí pela orelhuda, que a gente tanto adora. Tivemos aí os primeiros jogos das semifinais. Tivemos uma surpresa, pelo menos, para boa parte do mundo. Paris Saint-Germain, que perdeu seu primeiro jogo para o City. Eu achei que foi uma derrota diferente, né? Porque foram em 2 lances isolados. O Paris, na minha opinião, jogou um primeiro tempo muito melhor. E depois o City, é claro, com o resultado a seu favor, com a posse de bola, ele sabe como se manter nessa partida, ele sabe a postura que tem que ter. Principalmente o segundo gol, que foi uma falha da barreira, onde aquilo não pode acontecer numa semifinal de Champions League. Se o jogador, no mínimo, fica parado, a bola bateria nele e sairia. Então isso acabou complicando. E pro jogo da volta, o City jogando com o resultado em casa, esse jogo de posse de bola e de estratégia do Guardiola vai dificultar muito a vida do Paris. Agora, a gente olha pro Paris Saint-Germain, a gente tem Neymar, a gente tem Mbappé. Esses jogadores, eles não têm a obrigação de render muito num jogo decisivo como uma semifinal de Champions, respeitando e entendendo, claro, a dificuldade que encontra do outro lado. Não é uma equipe qualquer, o time inglês não é uma equipe qualquer, óbvio. Mas por que esses jogadores, pelo menos nesse primeiro jogo, não conseguiram fazer a diferença no jogo em casa? Olha, o Neymar até que tentou e ele sempre está tentando mesmo que aconteça erro. Agora o Mbappé realmente ficou devendo. A equipe do Paris depende muito da individualidade desses jogadores para que esse coletivo fique forte. Então eles têm realmente que render mais, porque são referências dessa equipe, e principalmente nesse jogo da volta, eles vão precisar muito dos dois. Então eles têm que estar num bom dia, tentando as jogadas, buscando esse jogo, chamando a responsabilidade realmente para o Paris fazer a diferença e buscar essa classificação, porque senão vai ficar muito difícil. No segundo tempo, o City deu uma encurralada, né? O Paris quase fez o terceiro gol. O Paris não conseguiu jogar. Ali uma parte do segundo tempo, do meio pro final, ele não conseguiu jogar. Parecia que o jogo era na Inglaterra e não em Paris. Sim, mas eu achei que assim, o City tinha muita posse de bola, mas em alguns momentos ele também não conseguia entrar nessa defesa do Paris que estava bem postado. E mesmo depois com 1 a menos também, é o que eu falei, eles gastaram tempo e parecia que estava encurralando, mas eles estavam mantendo uma posse de bola só, não estavam tendo chances efetivas assim de fazer gol, não criaram grandes oportunidades, mas ficaram com a bola o tempo inteiro, e isso, para quem tem uma vantagem, se torna uma situação muito significativa, e eles conseguiram a vantagem, que era o objetivo maior. Você que jogou na Europa e disputou a Champions League, me fala um pouco, cara, é impressionante para nós brasileiros que assistimos esses times jogarem, a paciência, cara, que os times ingleses têm durante o jogo. Impressionante, perdendo ou ganhando, não muda absolutamente nada a forma dele jogar. Principalmente o Guardiola, né? Eles têm uma ideia muito tática, uma ideia muito resiliente, independentemente do que aconteça na partida, eles sabem que eles têm um norte e eles têm que seguir aquilo, porque é aquilo que vai dar o caminho para que eles revertam qualquer situação difícil. E é admirável essa postura dos times ingleses, né? O Chelsea também fez um grande jogo contra o Real Madrid, então assim, eu creio que vão ser 2 jogos muito duros, muito difíceis, e se Real Madrid e Paris quiserem passar, vão ter que fazer vão ter que dar um algo mais. Pois é, falando do segundo confronto aí, que foi Real e Chelsea, 1 a 1, abertaço, né? Eu acho que tá 50-50 para cada um ali, porque na Espanha foi um bom jogo, onde o Chelsea, na minha opinião, em alguns momentos foi superior que o Real Madrid. Eu acho que o City tá com uma leve vantagem aí pelo resultado, mas
mas a gente não pode cravar nada porque esses 4 gigantes aí, o futebol a gente sabe que não é ciência exata, então tudo pode acontecer. Também concordo que ele tem uma pequena vantagem e o Paris vai ter que jogar bola, Mas eu acredito que ele vá para cima desde do primeiro minuto. Só tem que ter equilíbrio, né? Para que nada aconteça de errado, uma expulsão ou algum erro grotesco. Então, se não acontecer nenhum tipo de coisa assim, fica o caminho mais aberto para o Paris. Já pensou uma final inglesa, cara? É possível. Os dois equipes estão nas semifinais e bem. O que seria uma surpresa, pelo menos para os brasileiros que gostam muito de ver o Paris jogar, né? Seria uma surpresa e um pouquinho de decepção, assim, por idolatrar o Neymar e talvez o jogo do Paris não ser um jogo talvez quadradão, vamos chamar assim. Um jogo mais ofensivo, um jogo onde você tem o brilhantismo do Neymar, que toda hora, com 1 ou 2 marcadores, ele tenta essa jogada individual. Então é o que o brasileiro gosta de ver, né? O Mbappé, quando está nos seus melhores dias, também tem esse tipo de característica. Então por isso o brasileiro adora ver o Paris Saint-Germain. Nós gostamos de ver o Paris Saint-Germain, porque a gente sabe que vai ter coisa diferente na partida. E pelo outro lado a gente tem um Guardiola, que é um cara com estrela, né? Um cara vencedor e dirigindo uma equipe inglesa, como a gente acabou de dizer aí, que tem um outro estilo, né? Um padrão, né? Eles quase que robóticos, né? Eles não mudam absolutamente nada. E o Guardiola na beira do campo ali, um vencedor. Com certeza. E você vê que assim, ele tinha Jesus no banco, Agüero, Fernandinho, e ele não colocou esses jogadores pro combate, né? Então ele tem a sua ideia de jogo bem clara na sua mente, seus jogadores sabem realmente o que fazer a pedidos do Guardiola, então ele é muito convicto na estratégia dele, por isso que eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Falando rápido sobre essa questão, você citou jogadores aí que são titulares em qualquer equipe, e principalmente aqui no Brasil. Como é que fica o jogador, né? A cabeça do jogador, o entendimento dele, ele tá no banco, cara, ele não vai ser usado e ponto final. Eu acho que não vai ser usado e ponto final. Ele tem que estar preparado para entrar a qualquer momento, né? Porque vai que o Guardiola precisa, esse jogador tem que estar focado realmente naquilo que o jogo precisa para que ele entre e mude, ou então, no mínimo, ele exerça aquelas funções que o Guardiola tá pedindo. Mas o Guardiola, ele sabe ser um bom gestor de grupo e você vê que os jogadores se respeitam, não tem nenhum tipo de vaidade. Eu te perguntei isso porque aqui no futebol brasileiro a gente sabe que muito jogador não aceita ficar no banco. Jogador que é tido como a liderança do grupo, que é o melhor do time, um dos melhores do time, fica no banco e o jogador não aceita. Tivemos recentemente o Hulk se queixando do Cuca, que não está tendo muitas oportunidades e etc., vindo do banco. E o Hulk jogou no exterior, mas ao mesmo tempo aqui no Brasil talvez ele se coloque num degrau, num nível que ele é intocável, né? O Hulk, ele ainda vai ter um tempo de adaptação, porque jogou muitos anos fora, né? Mas assim, na Europa é normal esse tipo de rodízio, esse tipo de situação. E lá todo mundo se respeita. Aqui tem um pouco de vaidade, por isso que jogadores reclamam. Eu entendo que eu fui jogador. O jogador quer jogar, mas esse querer jogar passa por uma outra linha também, que é o respeito por quem tá jogando. Isso é muito importante. E hoje em dia, como o futebol tá muito profissional, a gente vê muito esse profissionalismo de quem está fora, de realmente estar ali no grupo para somar e no momento em que precisar ele entrar e dar conta do recado. Entrando agora em outro assunto, vamos falar um pouquinho dessa tal de Superliga que ainda bem que fracassou, na minha opinião. Houve aquele movimento de alguns clubes e donos de clube, né, da Europa, para montar a tal de Superliga com os 12 clubes. Eu achei uma ideia super idiota, porque como é que a gente vai arrumar calendário para botar uma nova competição? E assim, você ter equipes consideradas ali as superpoderosas da Europa e do mundo, e essas equipes já têm garantido a sua permanência na competição, não caem. Então assim, quando você não tem o poder de vencer ou de ser derrotado, o futebol não tem graça. Então não existe esse tipo de competição, ainda bem que a FIFA interviu, a UEFA interviu, para que... Inclusive ameaçou os clubes e jogadores que participassem dessa competição de serem banidos aí de competições da FIFA. Então é uma ideia perturbadora. Eu não sei como grandes poderosos do futebol, inclusive o presidente do Real Madrid, é seu presidente dessa liga, surge com uma ideia dessa. Não tem cabimento, não tem calendário. Eu acho que é mais uma situação para enriquecer mais ainda esses clubes. E aí você acaba desvalorizando as outras competições. O que seria da Champions League? Com certeza. O que seria das outras competições, se cria realmente essa Superliga Europeia? Porque aí você coloca o holofote nessa tal de Superliga, financeiramente falando, e você acaba descapitalizando a Champions e demais campeonatos europeus, né? E não é um campeonato que tenha tradição como a Champions.
Então acho que foi uma ideia muito ruim e que bom que fracassou. Porque isso aí só ia vir para perturbar o futebol. O Alan se manifestou e dizendo que ainda bem que não foi adiante essa tal dessa Superliga aí, porque seria a ruína praticamente ali do futebol da Europa e com certeza afetaria o resto do mundo, isso é um efeito dominó. A gente está falando de grana, de mercado, né? de transação de jogador. E é importante que esses jogadores se posicionem também. Então é muito importante a opinião do Alan, assim como de outros grandes jogadores que estão na Europa. Não pode ser uma coisa imposta e você vê que há insatisfação de quem vai jogar, né? De quem quer participar, de quem não quer participar. Então isso é muito importante. E eu vi também até o Zidane não querendo falar do assunto, que eu acho que na minha opinião deveria falar. Quando você vê os poderes entrando nessa ideia, aí você acaba inibindo até as opiniões. O Gary Neville deu uma opinião forte e importante. É fundamental se posicionar num momento sério, importante, né? Porque na hora de você criticar é muito fácil, né? Mas você tem que botar a sua cara. Botar a cara, não só o tapa nas costas e bater palma pra quem tá fazendo, mas vai e faz também, né? Estamos falando aqui de Zidane, um cara que tem nome no futebol mundial. Caminhando rapidamente aí pro nosso fim de bate-papo. No Rio, pelo que você já vem opinando, não teremos surpresas, apesar que futebol é jogado, né? Futebol é jogado. Mas o Flamengo na semifinal, no primeiro jogo, ganhou de 3-0 do Confirmou seu favoritismo. Volta Redonda, 3 gols do Pedro, o rapaz faz gol pra caramba e vem do banco, o que a gente falava ainda há pouco. Ele tá no banco, mas não se perturba com isso. Quando entra, faz gol, o seu né? trabalho. O Fluminense deu uma suadinha na Ilha do Governador com a Portuguesa, empatou, joga pelo empate no próximo jogo. O Fluminense tem uma leve vantagem. É o que eu falo, a equipe grande, quando ela respeita a pequena, não desmerecendo essas equipes menores, você entra respeitando, sabendo do que você pode fazer, as coisas tendem a dar certo. Agora, quando você entra achando que vai ganhar a qualquer momento, aí você dá oportunidade para essa equipe pequena sobressair em cima de você. E que legal, assim a gente tem um lamento, porque Vasco e Botafogo não estão nessas semifinais e pelo segundo ano, mas ao mesmo tempo você vê a Portuguesa aí que pela primeira vez na história dela, avançou, foi o mais longe até agora que ela conseguiu. E garantiu vaga para a Copa do Brasil. Garantiu vaga na Copa do Brasil e o mais longe no estadual, que é a semifinal. E quem sabe, se passar pelo Fluminense, vai chegar uma decisão de estadual que seria um marco na história deles, né? Então, parabéns, independente de qualquer coisa para a Portuguesa aí, porque não é fácil você chegar numa semifinal de estadual. Vamos ver o que acontece aí no Maracanã nessa semana entre Fluminense e Portuguesa. Falando agora do Mineiro, o Cruzeiro perdeu pro América lá no Clássico de Belo Horizonte. Tumultuado o jogo quando acabou, bate-boca das comissões, o Lisca com o Moreno, o Lisca deu uma provocada. Faz parte do calor da partida, né? O Lisca já é um cara que tem personalidade, gosta desse tipo de provocação, mas eu acho que o jogo dentro do campo foi jogado, foi uma boa partida. E o América leva essa vantagem pro segundo jogo. Pois é, e essa derrota pro América, no mata-mata aí de estadual, também é uma forma de testar o Cruzeiro para mais um ano na Série B. O Cruzeiro precisa provar para si próprio que ele tem condições de voltar para a primeira divisão, né? E ele ser eliminado numa semifinal de estadual por uma equipe considerada, entre aspas, abaixo por tradição, por história e tudo. Mas o América tá na Série A. Né? E o Lisca falou isso. Exatamente. E assim, esse jogo que o Lisca faz, ele é um estrategista. Quem fica só julgando ele de doido ele não tem nada. Ele tá tentando desestabilizar o Cruzeiro com essas provocações, com essas palavras, que às vezes acaba levando algum impacto. E ele tem a vantagem e ele sabe lidar com esse tipo de situação. No outro jogo, tivemos aí o Tombense 0, o Galo 3. Eu acho que esse assunto tá encerrado aqui. O Atlético já está na final. E para finalizar, lá no Gaúcho, o Caxias perdeu pro nosso grande Grêmio, seu ex-clube, e o Juventude, surpresinha pra cima do Inter, 1-0. O que você acha aí que pode bater aí de final de Gaúcho? Olha, eu acho que o Inter ainda pode reverter essa situação. O Juventude é uma equipe também que retornou à Série A e consegue sair na frente nesse primeiro jogo. Então, o Inter vai ter uma vida um pouco mais dura, mas o Grêmio acho que passa sem susto. Muito bem, seu Carlos Alberto. Esse foi o nosso episódio de número 5, mais um programa. Galera, é muito importante que vocês se inscrevam, compartilhem, dê seu like, que a gente tá aqui tentando fazer um conteúdo de qualidade para vocês. Valeu? Até semana que vem, meus amigos. Forte abraço.